E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, termos essenciais da oração. Fizemos a revisão de sujeito na última aula, justamente para a gente dar continuidade agora que nós vamos ver o predicado, belezinha? Então vamos lá, pessoal. Estudar o predicado, né? Outro tema importante para a estrutura de oração e como funcionam os verbos que os formam. Então, tipo de predicado depende dos verbos utilizados nas orações que dão origem, né? Já vimos que o ser a respeito de quem se faz uma declaração na oração é o sujeito. Então, toda aquela parte que a gente viu, né? Quem a gente faz uma declaração na oração é o sujeito. Então, o professor está dando aula. Quem está dando aula? O professor. Fiz essa declaração, acabou. O sujeito é o agente. Então, por sua vez, a declaração que se faz é o predicado. Os meus súditos mais chegados andam apavorados. Ó, sujeito, os meus súditos mais... Ó, quem anda apavorado? Os meus súditos mais chegados. Então, o predicado é a informação que a gente tem depois do verbo. Tudo depois do verbo é um predicado. Então, andam apavorados? Predicado. Belezinha? O verbo da oração fica sempre dentro do predicado. E para entendermos o predicado, né, precisamos conhecer os tipos de verbos em suas orações. Então, vamos lá, gente. Né? A classificação de um verbo depende das relações que estabelece entre ele e os outros termos específicos. Em uma oração, o verbo pode ser de dois tipos: verbo de ligação e os verbos significativos. A classificação dos verbos, além de ser básica para o estudo do predicado, é um pré-requisito para o estudo da regência verbal e um dos tópicos indispensáveis da gramática de quem utiliza o padrão, né, do culto do idioma. Então, a gente vai ver agora a importância dos verbos. Como que o verbo vai ter ligação? O verbo de ligação tem umas outras características que a gente vai ter que abordar aí. Então, olha aqui essa frase, verbo de ligação. Verbo de ligação é todo verbo cuja única função é, como o nome já indica, ligar o sujeito a um estado, uma característica ou um modo desse sujeito. Então, o povo não é mágico. O povo, né? Quem não é mágico? O povo. O povo é o sujeito. Não é advérbio de ligação. É verbo de ligação. Está ligando o meu sujeito ao mágico, que é uma característica do sujeito. Esse verbo de ligação, ele tem ligação com o mágico. Por quê? Porque quem é alguma coisa. Ele é legal, ele é chato, ele é alto, ele é baixo, ele é rico. Belezinha? Então, característica do sujeito, esse mágico seria predicado do verbo é. A característica atribuída ao sujeito por intermédio do verbo de ligação denomina-se predicativo do sujeito. Porque quem é mágico? O povo. Então essa informação não é sobre o verbo é. Essa informação é sobre o sujeito. Então o predicativo do sujeito. No exemplo acima, o termo mágico exerce, portanto, a função sintática de predicativo. Ou seja, predicativo é uma informação que a gente tem sobre o sujeito. Então vamos lá. Verbo de ligação, embora não tenha por si só um significado próprio, pode estabelecer diferentes relações de sentido entre o sujeito e o predicativo. Veja no quadro, né, seguir os mais comuns. Então nós vamos ter ser e viver, eles vão indicar um estado de permanência, quando permanece sendo algo. Então, as crianças são curiosas. Vejam, não vai mudar. Aqui eu fiz uma afirmação. Elas são curiosas, elas continuam nessa mesma ação. Nosso amigo vive doente. Opa, nosso amigo vive doente. Isso muda? Não, eu estou afirmando que ele sempre está doente. Ele vive doente.
Estar, ele é um estado ocasional, às vezes sim, às vezes não. Então, por que você está triste? Né? Por que você está triste? A pessoa vai estar triste sempre? Não, uma hora o humor dela vai mudar. Parecer, um estado aparente. A cidade parecia um deserto. Ela é um deserto? Não, ela parecia, era um estado aparente. Continuar, permanecer, um estado contínuo. O tempo continua muito frio. Então, um estado contínuo, o tempo vai permanecer frio. A situação permanecia indefinida. Então, vejam, uma continuidade e ficar e virar, mudança de estado. Sem você aqui, eu ficaria nervoso e o famoso piloto virou herói nacional. Uma mudança de estado. Vejam, né? Ser, viver, estar, parecer, continuar, permanecer, ficar, virar e ainda teria o andar aqui também. Belezinha? Então olha lá, verbo significativo agora, o nocional. Todo verbo significativo expressa uma ação ou um acontecimento. Trata-se, portanto, de um tipo de verbo que tem em si mesmo um sentido, um significado, uma característica. Então vamos lá. Quando o grande Nero incendiou Roma. Verbo significativo, ó. Quando o grande Nero incendiou, a gente viu que tem uma ação. Verbo é, os verbos de ligação, eles indicam um estado. E os verbos nocionais indicam uma ação. Não se esqueça de que faz parte da boa educação de um herdeiro do trono, né? Verbos significativos. Não se esqueça a ação de esquecer, que faz do verbo fazer parte da boa educação de um herdeiro do trono. Então, todos eles indicam uma ação. Verbo significativo ou nocional, né? Todo verbo significativo expressa uma ação ou um acontecimento. Trata-se, portanto, de um tipo de verbo que tem em si mesmo um sentido significado. O exemplo retirado do texto. Mesma coisa que a gente viu ali. Belezinha? Então, olha lá. Existem verbos que, dependendo da relação sintática e de sentido, estabelecem com os demais termos da oração, podem exercer o papel de verbo significativo ou de verbo de ligação. Então, olha lá. Estou, verbo de ligação. Estou cansado de afirmar que não é esse o meu esporte favorito. Não, estou cansado dá uma ideia de permanência. Então, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Estou aqui em pé esperando você acabar com isso. Um verbo significativo, porque daí é a ação de que ele está lá. Então, estou cansado, um estado da pessoa, e o estou aqui em pé significa a ação que essa pessoa fez, certo? Então vamos lá. Classificação dos verbos significativos. Em uma oração, o verbo significativo pode ter sentido completo ou incompleto. E em razão disso é classificado como intransitivo ou transitivo. Para compreender melhor esses dois conceitos, observe a comparação entre os verbos em destaque nas duas orações. Então, olha lá. O menino chorou, o menino agrediu o colega. O sentido da ação está inteiramente contido na forma verbal chorou. O menino chorou. Então, aqui a gente tem um verbo intransitivo. O menino agrediu o colega. Quem agride, agride alguém. O sentido da ação não está inteiramente contido na forma agrediu. Por quê? Porque a gente precisa entender quem fez a ação. A ação de chorar exige apenas um elemento. O agente, no caso, o menino. A ação de agredir exige dois elementos. Alguém que vai agredir e alguém para ser agredido.
A ação de chorar não se estende, não transita até outro elemento da oração. Ela é uma ação completa em si mesma, ou seja, é uma ação intransitiva. Já aqui o sentido da ação de agredir é incompleto. Ele só completa quando transita, quando a gente tem algo a mais, até um paciente, ou seja, uma ação transitiva. Já na outra, o verbo que não exige um elemento sobre o qual recai a ação classifica-se como intransitivo e classifica-se como transitivo o verbo que exige um elemento, alguém ou alguma coisa, sobre o qual recai a ação verbal. Esse elemento torna-se objeto. Meu Deus, professor, quanta coisa! Verdade, gente. É bastante informação. Então vamos lá. Vamos só tentar entender. Eu fui ao mercado. Então vamos lá. Opa! Vamos ignorar esse aqui então. Eu fui ao mercado. Então, eu fui. Está aqui o meu verbo. O meu verbo tem sentido completo? Não. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Ó, eu fui. Fica faltando uma informação. Logo, esse verbo aqui, ele vai ser um verbo transitivo, porque eu preciso de mais informações. Diferentemente do que eu posso colocar, eu dormi. Vejam, aqui eu tenho sentido completo. Eu não preciso colocar eu dormi ontem, não. Simplesmente tem uma ação completa. E aqui não. Isso que a gente quer dizer sobre transitividade e intransitividade. O objeto que a gente está falando aqui é quando a gente está falando do complemento verbal. Se ele está ligado ou não ao meu verbo por meio de preposição ou sem preposição. Vejam, pessoal, o estudo da sintaxe ele vai ser bem puxado para a gente, justamente porque a gente precisa lembrar esses elementos, objeto direto, objeto indireto, lembrar a transitividade do verbo. Tudo isso faz com que a gente consiga entender certos elementos. Então, o professor vai deixar uma dica para vocês aqui. Eu vou pedir que vocês procurem, o canal do professor Noslen e procurem o funk das preposições. Do professor Noslen, gente. Ele fez uma música que tem as preposições e ela é excelente. Excelente. Então, procura aí no YouTube, vai lá, escuta, que eu garanto que vai ser muito bom para vocês. Outra música que eu quero que vocês procurem, quero que vocês coloquem no YouTube, verbos de ligação e música. Vai ter um vídeo, eu infelizmente não vou conseguir lembrar o nome do professor, mas vai ter um vídeo que vai ser uma montagem do Kiko do Chaves dançando. E lá só tem os verbos de ligação. Eu garanto que essas duas músicas são bem grudentas e vocês vão conseguir decorar elas, porque a gente precisa saber isso para dar continuidade nesse exercício. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.